Olá, eu sou a Dani dos Anjos, atriz, performer, artista visual, pesquisadora da cena contemporânea no mestrado em Artes Cênicas da Universidade Federal de Ouro Preto. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre performance negra, presença e corpo como discurso. No Brasil, o negro é colocado no lugar de subalternização, desde o período colonial, ou tendo sua existência empurrada para a marginalidade e a invisibilidade, ou quando colocado à luz, sendo visto sob um estereótipo desumanizado. O processo de escravidão nas Américas, portanto no Brasil, se deu por etnias pela cor da pele. Foi marcada principalmente por uma ideia de superioridade do branco europeu sobre o negro africano, ou ao que era chamado na época de negro das Américas, os povos originários. As pessoas escravizadas eram vistas como selvagens a serem civilizados. Um corpo animalizado e coisificado, um ser incapaz de racionalidade e civilidade, e que prestava apenas a um objetivo: servir o branco. Posteriormente, no século XIX, sob a luz de teorias científicas racistas, o Brasil inicia um processo de higienização da sua população, empurrando a população negra recém-liberta da escravidão para as periferias, sem oferecer um mínimo de condições de urbanização e sanitárias. Os centros passam a pertencer aos brancos e limpos, além de incentivar a miscigenação como tentativa de um embranquecimento da nação. Assim, os elementos que marcam a diferença fenótipica da raça negra, como o cabelo, a cor da pele, passam a ser símbolos de rejeição e ataques. Até hoje, na nossa sociedade, não há espaço para corpos pretos nos espaços de visibilidade e representatividade. Ou quando esses espaços são nos apresentados, são para serem ocupados por corpos estereotipados, animalizados, objetificados. Diante disso, faz-se necessário estabelecer um novo lugar, trazer nova luz sobre as principais características, entender as marcações do corpo como símbolos de identidade e luta e ocupar os lugares hegemônicos dos brancos pela presença massiva de corpos pretos. Uma ação que remete diretamente a essa ideia de ocupar os espaços símbolos dessa cultura são os rolezinhos, que aconteceram em 2013, principalmente na cidade de São Paulo. Começou com um movimento de jovens, maioria negros da periferia, que iam para shopping centers. Só isso. Esse movimento, chamado rolezinho, ele passou a aterrorizar o público comum desses shoppings. Que era um público branco, hétero, cis, classe média, e a gestão desses espaços que não estavam acostumados a verem corpos negros em massa ocupando esses espaços. E aí esses espaços que até então eram considerados espaços públicos passam a fortalecer um discurso de espaços privados em que eles têm direito de evitar que determinados corpos entrem ali. Essas pessoas que normalmente quando estão sozinhas são normalmente vigiadas, seguidas, convidadas sutilmente a se retirar de determinados espaços, de repente estavam ali em grande quantidade, causando medo e revolta nos corpos que já não estavam acostumados a verem eles ali. A presença desses corpos negros, realizando um simples ato de andar no shopping, se torna política. Corpos brancos em situações semelhantes ou até mesmo em situações de enfrentamento, ainda que em grande número, não causam esse mesmo tipo de ação. Não causam impacto, não causam medo. São vistos como normais, eles pertencem àqueles espaços. Os rolezinhos podem ser vistos como uma performance social que quebra os muros que segregam os negros dos brancos, a elite da periferia. Então eles geram uma ruptura nessa fronteira e fazem pensar quais espaços são permitidos que nossos corpos frequentem, participem, estejam. Agora, falando de artes cênicas, que é o principal motivo da nossa conversa, a gente pode pensar que a cena contemporânea ela tem sido marcada por uma efervescência da produção negra. Diferentes artistas têm trazido reflexões sobre a condição do negro no país. Artistas que antes eram pensados como exóticos, subalternos, vistos sempre com um lugar de coadjuvante dentro da arte,
tomam a frente e se colocam principalmente no lugar de engajamento político. É importante dizer que eu não estou dizendo que não existia isso no passado. Existia, e a gente sabe exemplos do Teatro Experimental do Negro, ou a CIA brasileira de revista negra, entre outros. Assim. A figura do Abdias Nascimento é extremamente importante para o contexto do teatro negro no Brasil. Eu não estou dizendo que isso não existia, mas a ideia aqui é pensar esse movimento a partir de artistas que estão trazendo uma visão do teatro contemporâneo, que não estão trazendo um pensamento em cima do teatro tradicional, do teatro clássico, mas uma discussão a partir da contemporaneidade. Que só é possível a partir também dessas pessoas que fizeram lá atrás, que se colocaram à frente lá atrás. Então, assim, existe esse respeito a partir da minha fala. E aí a gente vai começar falando um pouco da performance Bombril, da Priscila Rezende. Ela traz esse lugar de ocupação dos espaços públicos com um discurso político muito forte. Na ação performática Bombril, Priscila Rezende esfrega com os cabelos panelas e louças de alumínio. O nome, uma referência ao adjetivo pejorativo usado para os cabelos afro, a marca de esponja de aço que todo mundo já usou, todo mundo já teve acesso a ela em casa, já denota o caráter de denúncia da performance. A ação consiste com Priscila Rezende no chão, se contorcendo, se colocando em posições desconfortáveis, física e moralmente, enquanto executa o ato de lavar as louças com cabelo, evidenciando a coisificação do corpo feminino negro, um corpo útil ao servir. Essa ação é um exemplo dessa nova luz sobre as características do corpo negro que eu já havia falado. A artista, através do seu corpo, discute as visões preconceituosas comuns do imaginário popular brasileiro. Se o cabelo remete à palha de aço, por que não usá-lo assim? Demonstrando através dos incômodos físicos que a ação levanta, os incômodos também psíquicos e sociais que a comparação suscita. Trazer para o corpo e, através dele, espelhar as ações do próprio observador e suas reverberações, questionando, através de atos cotidianos, o racismo e os incômodos que ele suscita. Essa ação nos leva a pensar sobre a importância do corpo preto como meio para questionar os estereótipos e os impactos dele no corpo negro. Pensar no corpo como um discurso e a forma como esse discurso é proferido, causando desconforto no receptor. E é um possível repensar de preconceito, levando a um novo olhar sobre os estereótipos. Os estereótipos marcam a nossa existência racializada e colocada na camada mais baixa, como diz a Rosana Paulino, a base da pirâmide brasileira. Estereótipos só refletem uma realidade quando mascaram as relações sociais e criam imagens de controle. Ao olharmos para o nosso entorno, nos deparamos com um grande cenário preenchido de estereótipos que demarcam o corpo feminino preto, que coisificam e hipersexualizam. Marco a ferro e que nos amarram, soam, ressoam diariamente. Recorrer a essas imagens e trazê-las para o discurso
para o corpo, em performance, proporciona um confronto com as percepções do receptor sobre os impactos que os estereótipos causam no corpo feminino negro, física e psicologicamente. Um dos mais recorrentes estereótipos de coisificação da mulher negra é a mulata exportação. A imagem hipersexualizada, perpetuada da mulher negra que samba e que é a representação do Brasil que deu certo, da união perfeita das raças, a miscigenação, a prova de que não existe racismo no nosso país, só reforça a forma como as mulheres pretas são vistas e são tratadas socialmente. E aí, quando ela não se encaixa nesse lugar, ela vai para o lugar da mãe preta, que também é essa mulher que está a serviço e que também prova que não existe racismo no Brasil, mas está num outro lugar, que não é um lugar que a gente vai discutir muito hoje. Algumas performances negras, elas têm levantado esse lugar da coisificação da mulher negra, esses estereótipos racistas e sexistas. E aí, um ou outro exemplo é a performance Isso Não É Uma Mulata, da Mônica Santana. Para nossa batalha, meu povo resiste ao chicote que a nossa alma malha. Antes de eu agradecer a Deus, eu preciso agradecer a quem me deu Deus, né? Um Deus único, um Deus de fé, um Deus loiro, né? Um verdadeiro surfista. Viva, viva os jesuítas, viva os portugueses que fundaram, né? Essa nação linda, esse cemitério indígena, esse maravilhoso cemitério indígena. Viva, viva o cemitério indígena, lindo, lindo demais. Preciso agradecer também, não é? A eles que tiveram senso de oportunidade, aceitaram vir para cá, né? Para fundar essa nação plantacana. Vieram num barco lindo, confortável, mas chegaram aqui porque lhes foi dada a oportunidade. Viva os africanos! Viva os africanos escravizados! E aí, né? Você tá aí olhando minha cara, achando que eu tô aqui, porque eu tô loura, porque eu tô com a saia curta, que eu sou coxuda, né? Que eu não sei de nada. Mas eu tô aqui no camarote, ó. E você tá aí embaixo. Nunca fomos unidos pela mistura. Nunca, nunca. Então se lembre que nós não somos corpos dóceis. Não somos corpos dóceis. Não somos corpos dóceis. Na performance, a atriz usando um colã semelhante aos usados por passistas e mulheres que fazem shows como sambas e como mulatas, uma peruca loira, salto alto, ela samba o tempo todo e agradece. Só isso. Ela agradece às pessoas em diversas situações, desde a história do Brasil, 1500, a situações referentes à cultura moderna do Brasil. Ela samba e agradece a vinda para o Brasil em navios negreiros, ela samba e agradece o período de escravidão, ela samba e agradece a princesa Isabel por ter assinado a Lei Áurea, ela samba e agradece a segregação, ela samba e agradece as violências, os racismos cotidianos, sempre de forma calma, doce, gentil, sensual. E no final ela começa a gritar que nós não somos corpos dóceis. Retira a peruca, revela um Black Power e encerra a sua ação. Santana coloca em xeque a imagem da mulata exportação ao contrastar corpo-ação e discurso. Ela quebra a expectativa criada pela sua persona sobre uma leitura inicial de uma mulata sorridente, que samba cordialmente. E isso permite uma aproximação do público e diminui uma ideia de confronto, de embate. De um conforto que vai se desfazendo à medida que o discurso vai ganhando força e vai se aproximando do tempo presente. A princípio isso gera um riso, que soa como se fosse um riso essa própria persona que está ali sambando, mas que depois ele vai se transformando numa sátira da própria atriz, que vai transformando aquilo num riso do público de si mesmo, um riso da sociedade na qual ele está, um riso extremamente desconfortável. A noção de docilidade que é imposta aos corpos da mulher negra, seja pelo servir doméstico, como mostra Priscila Rezende, ou seja pelo servir sexual, como o estereótipo da mulata propõe, né?
agride os nossos corpos há séculos. Questionar esse lugar do servir imposto ao corpo negro torna-se uma urgência, e Santana, através do riso e do incômodo, impõe que o observador reveja esse lugar. Ora, nós não somos corpos dóceis. Outra ação importante para discutir esse lugar da presença do corpo negro é uma ação que foi idealizada pelos artistas Moisés Patrício e Peter de Brito. É uma ação muito simples, que eles pesquisavam onde haviam vernissagens em grandes galerias importantes do Rio de Janeiro e de São Paulo. Galerias que tinham artistas de renome, em que os quadros custavam muita grana. Faziam um evento no Facebook convocando pessoas negras para ir nessas vernissagens. Então, de repente, a vernissagem naquela galeria, que é um espaço branco, em vários sentidos, paredes brancas, estruturas brancas, perceber as telas, artistas brancos, os grandes artistas de renome brasileiros são, em sua maioria, brancos. E o público que consome, que vai a esses lugares também, são públicos de sua maioria branca. Essas galerias começam a receber esse público que vai chegando aos poucos. Não é nada impositivo. É um convite para participar de uma vernissagem que é aberta ao público. E de repente chega uma pessoa negra, 2, 3, e a galeria vai se enchendo desses corpos que não são corpos comuns de estarem naquele lugar. Há nessa ação uma semelhança muito grande com os rolezinhos e que nos leva a questionar esses espaços. Quem pode frequentar esses espaços? Quais corpos são permitidos nesses espaços? E quem cria esses códigos de valores que permite ou não que determinados corpos frequentem determinados espaços, com determinadas roupas, se portando de forma muito específica? A simples presença de corpos negros em grupo, em espaços de galeria, levanta diversas questões ao público ali presente, que foi ver uma obra, mas acaba participando e se questionando por outros lugares, pela simples presença. O sujeito negro tem que ser destacado, ou seja, ele tem que ser isolado e pelo consenso branco. Uma pessoa, tudo bem, mas um grupo muito grande já começa a criar um certo incômodo, né? E a presença negra, a ação presença negra do Moisés Patrício e Peter de Brito, ela cria esse incômodo, ela quebra com o consenso já estabelecido e modifica o espaço. A presença desses corpos em contraponto com os espaços normalmente brancos das galerias, né, como eu disse, pelas paredes, pelo público, pelas obras, ele cria confrontos e desconfortos que não seriam colocados em pauta em momento algum se tivesse apenas um artista negro ali. Ainda que esse artista fosse o artista expondo. A corporeidade negra, como ação performática, aparece na obra de outros artistas que confrontam, através de seus corpos, o discurso racista e reivindicam o seu direito à voz. Eu vou dar mais 2 exemplos. Um é a performance Atos de Transfiguração, Desaparição ou Receita para um Santo, do Antônio Bá, e a outra é Entre Linhas, da Jaqueline Lesbão. Em Atos de Transfiguração, Desaparição ou Receita para fazer um Santo, o público, quando ele entra numa sala, ele encontra no chão objetos, que é uma gamela de madeira, e um ralador bem grande. Após um tempo, o artista nu entra carregando uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, se ajoelha em frente à gamela e começa a ralar a imagem. Elementos vão se somando durante a ação. Gotas de sangue que saem dos dedos, que passam pelo ralador de vez em quando, ou o suor da ação, que é extremamente repetitiva e exaustiva. E aí, quando ele termina de ralar a imagem inteira, forma-se um pó branco dentro da gamela. Ele pega esse pó e começa a jogar sobre o seu próprio corpo. Se levanta e sai. Antônio Bá, com a sua performance, nos provoca a pensar as ações da Igreja Católica sobre o corpo negro no Brasil desde o descobrimento, a invasão do território pelos portugueses. Sobre a construção de um país que nega as suas origens africanas
em detrimento de um suposto ideal de nação. Um país branco, de branco, com uma religião feitas por brancos para brancos. Pelo seu corpo, Antônio Obá rememora a higienização como projeto de nação. Externiza em si a miscigenação imposta ao corpo negro. Traz à tona a ideia institucional de sacralização do branco em detrimento de um suposto profano negro, que se estende há séculos no Brasil. Podemos ver a força do discurso sobre a forma institucional do racismo no país, na ação do corpo negro nu que se suja de branco, e ao se aproximar do âmago do símbolo católico do Brasil. Não podemos esquecer que Nossa Senhora Aparecida figura no imaginário brasileiro como a santa que se fez preta para salvar os escravizados. Mas não da sua condição de escravo, subalternos, humilhados, mas da sua origem e das suas religiões, da sua identidade, da sua cultura. Vistos como pecaminosos pelos brancos, temos uma santa, uma igreja, que se faz preta na superfície, mas se mantém completamente branca por dentro. A violência da miscigenação e das instituições, principalmente das instituições religiosas, pode ser vista também no trabalho da Jaqueline Lisbon, o Entre... A artista recorre a outra imagem, que é a imagem da mulata exportação, que a gente já falou um pouquinho. E assim como a Mônica Santana, ela usa essa imagem para discutir as exaustivas ações racistas sobre o corpo da mulher negra. Com o corpo seminu, coberto apenas por várias camadas de sutiã e alguns objetos que remetem às violências raciais, como uma cruz e um código de barras presos ao quadril e uma máscara de flans e saltos altos. Eles vão em um trabalho corporal extremamente forte, questiona as violências que as mulheres negras sofrem constantemente. A artista traz para o seu corpo elementos que iniciam a violência, seja por meio de movimentos vigorosos, pela música, ou por objetos que ela vai manipulando durante toda a ação. Esses objetos, principalmente esses objetos, eles reforçam essa ideia da hipersexualização do corpo feminino negro. E ela, através de um processo extremamente exaustivo, também do samba, ela questiona esse lugar que agride e que fere e que já estamos exaustas de ter que passar por ele. Ela fortalece ainda mais o discurso sobre a coisificação e o silenciamento das mulheres negras. Esse silenciamento é representado pela máscara de Flandes, que é uma máscara que ficou bastante famosa a partir da imagem da escrava Anastácia. É uma máscara que era usada para tapar a boca, impedindo que o escravizado falasse ou comesse. A máscara, em entrelinhas, ela fortalece essa ideia de desumanização daqueles corpos, de um corpo objeto útil, um corpo que é apenas para servir, um corpo que não exerce nenhum tipo de intelectualidade, ele não é capaz e nem deve falar. E a artista, ela não coloca a máscara apenas na boca, ela vai trazendo a máscara para diversas partes do seu corpo, evidenciando também um silenciamento que está para além do falar,
Um silenciamento que a gente pode pensar como um silenciamento do existir, do se colocar, do gesticular. Um silenciamento de ser um ser pensante e provador de conhecimento. Um silenciamento que impede ela de ser dona do próprio corpo. Nós vivemos em um país onde a frase famosa do Gilberto Freire, branca pra casar, mulata pra fuder e preta pra servir, ainda é vivida constantemente, ainda é uma verdade e ainda agride nossos corpos. Eles nos provocam olhar para além do corpo e ver os agentes que nos agridem. E olhando o corpo, ver a agressão em ação. Sobre um corpo que é proibido de se comunicar e que tenta se comunicar, ainda que aos urros de dor. É importante ver como a ação afeta o corpo do artista e vice-versa, e criando, a partir desses lugares, significados que ultrapassam o verbo. É importante ler as proposições corporais como estratégia de construção textual, que escapa às palavras que muitas vezes são impedidas de serem ditas por esses corpos. É preciso ver o corpo como um lugar de discurso e entender que às vezes é o único discurso possível. Mas para entender o corpo como lugar de discurso é necessário entender também a performance como uma prática corporal. O corpo como potência de criação, que carrega em si símbolos e signos diversos e que, colocado em confronto com o mundo e o outro, cria e abre possibilidades de vivência e visão de um mundo diferenciados. O corpo como lugar das individualidades e de grupos específicos, e que na criação é capaz de gerar um coletivo, através e pelo contato com o mundo e o outro. Novas visões sobre o social, sobre o cultural e sobre o que já está estratificado. O corpo que busca flexibilizar as relações, que busca flexibilizar o mundo. O corpo negro, ele carrega marcas sociais muito evidentes. É impossível de se associar a cor da pele, algumas características faciais, a textura do cabelo, do grupo social ao qual o negro pertence. O corpo do negro é a sua própria identidade. E o modo de se colocar no mundo e qualquer ação sobre esse corpo, seja de rejeição ou de aceitação, acarreta em consequências sociais. Vivemos em um país fundado, sobretudo, sobre corpos negros. A escravização dos povos africanos é um marco importante na nossa história sociocultural, enquanto nação. Racismo, necropolítica e o mito da democracia racial passam por nossos corpos a todo momento, e é impossível pensar o negro sem pensar esses lugares sociais. Se a performance é uma ação que nasce do embate do corpo com o mundo, e se existe um olhar colonizador sobre os nossos corpos, a presença do corpo negro nos espaços e as performances realizadas por esses corpos se colocam como uma ferramenta de guerrilha, como práticas de resistência. Nos é interessante pensar as performances como um lugar que possibilita, através principalmente do corpo, adquirir uma voz que nos é negada nos espaços sociais de discussão, por uma elite branca, normalmente masculina. Não devemos pensar a performance negra como algo que pretende criar novos espaços de poder ou discutir de forma vertical assuntos que são de ordem do coletivo, que deve ser pensado como assuntos de uma nação. Mas ao levantar, através dos nossos corpos, questões que ferem os corpos negros, por isso a performance negra, os performances negros propõem repensar os lugares de poder já estabelecidos. Provocar o observador, seja no campo da arte ou no campo social, propor um repensar de tudo aquilo que se propõe como tradição da nossa nação e merece ser novamente analisado. Discussões sobre os racismos e outras opressões são extremamente necessárias, mas o falar não se restringe ao ato de emitir palavras, mas o de poder existir. É necessário existir enquanto corpos negros nos espaços das artes, imbricar nossos corpos através de ideias e ideais para a construção de um pensamento decolonial pungente, da resistência às agressões cotidianas e de uma naturalização da presença desses corpos e da legitimação da nossa presença. Precisamos pensar e fazer performance que escute nossos corpos, nossa identidade e se faça ouvir por todos os que nos rodeiam. É preciso ouvir ainda que apenas pela presença.
Eu encerro aqui a nossa conversa e me disponho a quem quiser conversar mais sobre esse assunto ou sobre os assuntos que atravessam esse assunto principal. Quero agradecer ao Teatro do Dragão por abrir essa possibilidade de trazer essa conversa, de eu poder estar aqui falando com vocês, e pelo prêmio de atriz que me foi ofertado já no início do ano. Muito obrigada. E quero agradecer também ao Cláudio Zarco, que está aqui fazendo toda a captação das imagens, filmando tudo para mim. Obrigada, gente. Até.